Olá pessoal, vamos então começar a correção da nossa última atividade. Atividade essa que era uma revisão aí do capítulo que nós estudamos sobre função do segundo grau. A primeira questão, Maria disse a seus colegas: estou pensando no número que somado ao seu quadrado é igual a 20. Esse número expressa a quantidade de bombons que tenho. Quantos bombons Maria tem? Bem, para a gente resolver essa questão, vamos chamar de x o número em que a Maria pensou. Bem, se x é o número em que a Maria pensou, o quadrado desse número será x ao quadrado. O que ela diz? Ela diz que se somar esse número x ao seu quadrado, que é x ao quadrado, ela vai obter 20. Então, traduzindo isso para uma linguagem matemática, nós temos que x ao quadrado mais x é igual a 20. Passo 20 para o primeiro membro com o sinal trocado. Então, x ao quadrado mais x menos 20 é igual a zero. E aí, então, a gente chega numa equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau, o A é 1, o B é 1 e o C é menos 20. Então, para a gente resolver esta equação, pega a fórmula de delta, que é B ao quadrado menos 4AC, e vamos substituir. Vai ficar o delta é igual ao B, que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 20. 1 ao quadrado dá 1, menos e menos dá mais, 4 vezes 20 dá 80. 1 mais 80 dá 81. Portanto, o delta é igual a 81. Sendo o delta igual a 81, então pela fórmula de Bhaskara, o x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então vai ficar o x igual a menos o b, que é 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 81, sobre 2 vezes o a, que é 1. Desse modo, então, o x ele é igual a menos 1, mais ou menos 9, que é a raiz do 81, sobre 2. Então agora eu separo em x' e x duas linhas. O x' é menos 1 mais 9 sobre 2. Menos 1 mais 9 dá 8. 8 dividido para 2 dá 4. O x duas linhas é menos 1 menos 9 sobre 2. Menos 1 menos 9 dá menos 10. Menos 10 sobre 2 dá menos 5. Bem, sabendo x', sabendo x duas linhas, vamos observar que o x igual a menos 5 ele não convém. Porque nós não podemos ter uma quantidade de bombons negativa. E a Maria falou que o número em que ela pensou era a quantidade de bombons. Desse modo, então, a única solução que convém é x igual a 4. Dessa forma, então, a Maria tem 4 bombons e a resposta correta é a letra C. A segunda questão. Veja a equação x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. Pergunta: quais são as raízes dessa equação? É uma questão bem simples, é só a gente resolver a equação do segundo grau pela fórmula de delta e Bhaskara. Nós temos aí que o termo A é 1, o termo B é menos 6, o termo C é 8. Então o delta é B ao quadrado menos 4AC, então vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 8. Menos 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes 8 dá 32. De maneira então que o delta é 36 menos 32, ou seja, o delta é 4. Se o delta é igual a 4, então pela fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então x é igual a menos o b, que é menos 6, mais ou menos a raiz do delta, que é 4, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos e menos dá mais, portanto o x ele é igual a 6, mais ou menos 2, que é a raiz de 4, sobre 2. Vou separar em x' e x duas linhas. O x', 6 mais 2 dividido para 2. Então 6 mais 2 dá 8. 8 dividido para 2 dá 4. O x duas linhas, 6 menos 2 dividido para 2. Então 6 menos 2 dá 4. 4 dividido para 2 dá 2. De forma então que as soluções dessa nossa equação são x igual a 2 e x igual a 4. Portanto, o conjunto de solução é 2 e 4 e a resposta correta é a letra D. Terceira questão. Antônio está construindo uma casa em formato retangular, com L metros de frente.
A equação que relaciona a área A em metros quadrados com a medida da frente L em metros é dada por A de L é igual a L vezes L mais 10. A área da casa de Antônio mede 111 metros quadrados, digo 119 metros quadrados. Então, a medida da frente L é igual a quanto? Bem, nós vamos ter que primeiro reescrever essa expressão para a área. Eu sei que A de L é L que multiplica L mais 10. Então, vou ter que fazer a distribuição. L vezes L dá L ao quadrado, L vezes 10 dá 10L. De maneira, então, que a área desse terreno, né, dessa casa, da construção, é A de L igual a L ao quadrado mais 10L. Bem, sabendo disso, então, como a questão falou que a área da casa é de 119 metros quadrados, então nós vamos ter que A de L é igual a L ao quadrado mais 10L, vai ficar então que L ao quadrado mais 10L é igual a 119. Quando eu passar o 119 para o primeiro membro, eu tenho uma equação do segundo grau, L ao quadrado mais 10L menos 119 igual a 0. Essa equação do segundo grau, nela o A é 1, o B é 10, o C é menos 119. Então, pegar a fórmula de delta e vamos substituir. Vai ficar delta é igual ao B, que é 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 119. Então, 10 ao quadrado dá 100, menos e menos dá mais, 4 vezes 119 dá 476. De maneira, então, que o delta vai ser igual a 100 mais 476, que dá 576. Bem, se o delta é 576, então pela fórmula de Bhaskara, L é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então L vai ficar menos o B, que é 10, mais ou menos a raiz do delta, que é 576, sobre 2 vezes o A, que é 1. Então vai ficar menos 10, mais ou menos 24 sobre 2. Separa em L' e L duas linhas. O L' é menos 10 mais 24 dividido para 2. Menos 10 mais 24 dá 14. 14 dividido para 2 dá 7. O L duas linhas é menos 10 menos 24 dividido para 2. Isso vai dar menos 34 dividido para 2, que dá menos 17. Dessas duas soluções, L igual a menos 17, ela não pode convir, ela não convém. Porque o L ele é a medida da frente do terreno. E eu não posso ter uma medida de um terreno, de uma dimensão negativa. Dessa forma, então, a única solução que convém é L igual a 7 metros. De maneira que a resposta correta é a letra A. A questão 4. Para não economizar energia, um supermercado desliga uma câmara fria por algumas horas e depois a religa. De forma que entre meia-noite, que é 0 hora, e 6 horas da manhã, a temperatura T em graus Celsius, em função do tempo Tzinho em horas, é controlada e varia de acordo com a expressão. Tzão é igual a menos Tzinho ao quadrado, mais 5 vezes o Tzinho, mais 6, cujo gráfico está representado abaixo. A gente pode observar pelo gráfico, né, uma parábola, já que se trata de uma função do segundo grau, uma parábola de concavidade para baixo, já que o termo A da função é menos 1, então é negativo, cortando o eixo Y no 6, porque o termo C é 6, e cortando o eixo X também no 6, já que uma das raízes é 6. Bem, a temperatura Tzão é máxima para o tempo em horas igual a quanto? Bem, como a gente pode observar, nós vamos ter, nessa função aí do segundo grau, o termo A igual a menos 1, o termo B igual a 5 e o termo C igual a 6. Daí então nós teremos uma temperatura máxima no valor do vértice, nas coordenadas do vértice. Então, para eu calcular o T do vértice, lembrando que o Tzinho do vértice, o Tzinho está no lugar do X, né? Então seria o X do vértice, eu pego menos B sobre 2A. Então o tempo do vértice é menos o B, que é 5, sobre 2 vezes o A, que é menos 1. De modo então que o tempo do vértice é menos 5 sobre menos 2, ou seja, o tempo do vértice 2,5 horas. Então a gente percebe que a temperatura é máxima às 2h30 da manhã, de forma então que a resposta correta é a letra A. Quinta questão. O custo de uma produção em milhares de reais
de x máquinas iguais é dado pela expressão C de x é igual a x ao quadrado menos x mais 10. Se o custo foi de R$52 mil, então o número de máquinas utilizadas na produção foi. Vamos lá então. Se o custo ele é de R$52 mil, então eu tenho que o C de x é 52. Assim a gente vai pegar a nossa função do segundo grau, que representa o custo, e vai substituir o C de x por 52. Então vai ficar x ao quadrado menos x mais 10 igual a 52. Joga tudo para o primeiro membro. Então x ao quadrado menos x mais 10 menos 52 igual a 0. Juntando 10 com menos 52, eu chego na equação do segundo grau. X ao quadrado menos x menos 42 igual a 0. Nessa equação do segundo grau, o A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 42. Então pega a fórmula de delta e vamos substituir. Vai ficar B, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 42. Menos 1 ao quadrado é 1, menos e menos dá mais, 4 vezes 42 dá 168, que somado com 1 dá 169. Se o delta é 169, então pela fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então x é igual a menos o b, que é menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 169, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos e menos dá mais, né? Então vai ficar 1, mais ou menos a raiz de 169, que é 13, sobre 2. Separa x' e x duas linhas. O x' é 1 mais 13 dividido para 2. Isso vai dar então 14 dividido para 2, que é 7. O x duas linhas é 1 menos 13 dividido para 2. Isso vai dar menos 12 dividido para 2, que é menos 6. Bem, como o x ele representa a quantidade de máquinas, eu não posso ter uma quantidade de máquinas negativa. Dessa forma, então, o x igual a menos 6 ele não convém. De forma que a única solução que convém é x igual a 7 máquinas e, portanto, a resposta correta é a letra B. Dessa forma, então, a gente finaliza mais uma correção de atividade.